bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a professora Keren e vou ajudá-los a fazer a correção e a explicação do PET 2021, volume 4, da matéria de português, semana 5. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber mais correções como esta. E deixe aí nos comentários se a correção do vídeo ajudou vocês. Eu vou ficar muito, mas muito feliz ao receber o comentário de vocês. Nesta semana, vocês aprenderão, a importância das tabelas e dos gráficos para ilustrar os textos, É muito comum vocês se depararem no dia a dia com textos onde há presença de tabelas ou gráficos. E tanto as tabelas quanto os gráficos são um recurso visual muito utilizado para facilitar o entendimento das informações e também para enriquecê-las. Você já viu que no jornal, normalmente nas revistas, junto com a notícia, com os textos, vem um gráfico ilustrando aquela reportagem, aquela notícia, ou então uma tabela. Por quê? Porque é uma forma clara, objetiva, de demonstrar o que está escrito naquele texto. Se você pegasse um jornal para ler e só tivesse texto, ia ficar uma leitura muito cansativa. Então, os gráficos, eles normalmente resumem as informações tratadas no texto e fica uma maneira mais interessante de leitura. Por isso que é tão importante você, aluno, aprender a interpretar corretamente os gráficos que são disponibilizados, tanto em textos como em notícias, tá? E existem uma grande variedade de tipos de gráficos. Os mais comuns são os de colunas, de barras, de setores, de linhas e de pizzas. Vejam os exemplos que eu trouxe para vocês. Agora vamos lá à correção do PET, hein? O PET trouxe para vocês uma reportagem, tá? Muito importante sobre a economia da água. E junto com o texto, vocês vão observar, que o PET trouxe alguns gráficos. Esses gráficos estão ilustrando o que a reportagem está tratando. Então, olha só, vou resumir o texto para vocês, tá? Este texto, ele fala que quase a metade dos brasileiros não se preocupa em economizar água, tá? O texto fala que a população brasileira consome água desenfreadamente, eles não têm preocupação em economizar a água, tá? E isso não tem nada a ver com as pessoas não saberem como economizar, ao contrário, tá? O texto traz aí este gráfico que mostra que 95%, ou seja, de 100%, 95% das pessoas sabem como economizar água. Inclusive, essas pessoas citam alguns exemplos, Você pode ver aí que 50% das pessoas falaram que uma maneira de economizar água é diminuir tempo de banho. 47% falou que é fechar a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba. Aí vocês podem ver várias pessoas, falando aí como economizar, tá? E na frente de cada opção dessas de como economizar, tem a porcentagem das pessoas que conhecem esta alternativa, esta forma de economizar água. Então, a população, ela sabe economizar, só que não quer, tá bom? Vamos continuar a análise do texto. Depois, fala assim que existe um programa, que se chama Água para a Vida, tá bom? E este programa, ele fez uma pesquisa em 2011 em 26 estados do país e ouviu, pessoal, 2.002 pessoas, tá? Desses entrevistados, pessoal, 80%, gente, imagina, de 100% dos 2.002 pessoas entrevistadas, 80% desses entrevistados falaram que acreditam que futuramente, lá no futuro, vai acontecer a falta de abastecimento de água, tá?
Só que desses 80% dos entrevistados que falaram que vai faltar água, só 68% sabem que o desperdício é a principal causa deste problema, tá? E ainda esta pesquisa realizada por este programa fala assim que a maioria das pessoas, né, 67% das casas brasileiras, elas sofreram algum tipo de falta d'água, tá? E que 29% das casas, principalmente nordestinas, enfrentam a falta constante dessa água. E 1% só apenas dos entrevistados reconhece que o desmatamento está entre as causas que agravam a falta de água no Brasil. Fala ainda, né, que o consumo médio de água por habitante no país, pessoal, por dia, uma pessoa consome 185 litros de água. É muita coisa, né? E na Europa ainda eles consomem mais ainda, 200 litros de água por pessoa por dia, tá? Agora, comparando o Brasil, que uma pessoa que por dia gasta 185 litros, né? Há lugares onde há muita falta d'água, né? E regiões que são secas, né? Como a África, por exemplo, tem pessoas que sofrem com falta de água. Então, lá na África, por dia, eles consomem abaixo de 50 litros. Aqui, uma pessoa consome 185 litros. É muita diferença, né, gente? E aí, para ilustrar, né, esse consumo, esse desperdício e essa poluição da água, o PET trouxe aí mais um gráfico para vocês, tá? E fala ainda que a população, 77% desses entrevistados acreditam que a poluição da água ocorre pelo uso doméstico, certo? E esse uso doméstico muitas vezes é superior à poluição industrial, tá? Então, olha no gráfico, a maioria das pessoas acreditam que é a indústria que polui. Só que o PET fala que não, que isso aí é o que o pessoal acredita, né? Que é a indústria que polui. Mas não, na verdade, quem polui mais são as residências, tá? E o PET termina com o texto falando qual que é a sua opinião sobre isso, né? Quais são as suas maneiras de fazer economia da água? Na sua casa, você tem um consumo consciente? Né? Qual que é a sua opinião? Como nós podemos reverter essa situação? Tá bom? Então, agora que expliquei para vocês o texto, né? Expliquei também aí os gráficos, né? Vamos lá para a correção do PET. Atividade 1. Marque o assunto tratado na reportagem. E aí, gente? Esse texto que acabei de explicar, ele fala sobre o consumo de energia, sobre os maus tratos aos animais, sobre os desmatamentos e queimadas ou sobre o consumo, desperdício e poluição da água? Ficou muito fácil, né? A resposta certa é a letra D. Né? O texto traz aí a importância, né, de termos um consumo consciente da água, não desperdiçando, não poluindo, tá bom? Atividade 2. Relatado no texto e demonstrado no gráfico quem é a maior responsável pela poluição da água. Então, gente, eu trouxe aqui o gráfico para a gente analisar, né? E o gráfico, ele separa em 3 setores: quem consome mais água, quem desperdiça mais água e quem polui mais a água, né? E aí ele compara a agricultura, a indústria e as residências. Olha lá, ó, no pedacinho onde fala sobre a poluição da água, tá? Então, quem que é o responsável, o maior responsável pela poluição? O gráfico destacado em azul, né? 77% aí acredita que o maior responsável pela poluição seja a indústria. O azulzinho é a indústria, ok? Então, letra B. Olha a pergunta número 3. Qual o tipo de gráfico foi utilizado na reportagem? Então, gente, qual que é este tipo de gráfico aí?
é o de colunas, tá? Esse que a gente acabou de analisar é o gráfico de colunas. Atividade 4. Use V para verdadeiro e F para falso, segundo informações do texto e os seus conhecimentos. Então, pessoal, nós temos aí, né, 4 perguntas e nós vamos ter que utilizar muitas vezes o texto, a reportagem que o PET trouxe para responder essas questões. Então, veja que eu deixei um espacinho aí, ó, para trazer para vocês pedaços do texto que vai nos dizer se essa alternativa é verdadeira ou se é falsa. Olha a primeira. Nas metrópoles, a poluição das águas por uso doméstico pode ser maior que a da indústria? Será? Olha lá no texto o pedacinho que diz isso, ó. A indústria foi vista como a maior poluidora por 77% dos entrevistados. Porém, a poluição das águas por uso doméstico muitas vezes é superior à da industrial nas metrópoles. E é exatamente isso o que a alternativa diz, né? Que sim, o uso doméstico ele pode ser maior que o industrial, então é verdadeira, tá? Esse pedacinho tá lá no texto. Olha a segunda alternativa. Segundo a pesquisa, a agricultura desperdiça mais água do que a indústria. Será, gente? Vamos pegar o gráfico que fala sobre o desperdício da água? Olha só, tá aí. Quem desperdiça mais, né? Será que a agricultura? Não, né, gente? A agricultura, olha no gráfico, 8% só acreditam que é a agricultura que desperdiça mais, né? 33% dizem que é a indústria e 56% diz que é as residências. Então, a agricultura, ela desperdiça menos água do que a indústria, tá? Então, essa alternativa é isso, ela é falsa, tá? Olha a próxima. O consumo médio diário por habitante é de 185 litros de água. Lembra que eu chamei bem a atenção de vocês e falei, nossa, um habitante aqui no Brasil, ele consome 185 litros de água por dia, gente. Lá na África, lembra que eu falei que era só 50 litros de água? A gente consome muita água, mas muita água, né? Então, é verdade. Ó o pedacinho do texto que diz aí que é verdade. Ó, diariamente, o consumo médio de água por habitante no país é de 185 litros de água. Então, corretíssima, tá? A última alternativa fala assim, ó, fechar a torneira ou escovar os dentes é uma, né, das formas de economizar água. Lembra que lá no PET, né, trouxe para vocês um gráfico com todas as formas, né, de que as pessoas acreditam que pode ser economizada água? Olha a segunda opção, ó, fala exatamente isso. Fechar torneira ao escovar os dentes é uma forma, né, que as pessoas estão familiarizadas de economizar água. Então é verdade, gente, tá bom? Atividade 5. A tabela abaixo representa a quantidade de brinquedos vendidos durante o ano de 2019. Então, pessoal, nós temos uma tabela, né, com duas colunas. A coluna de brinquedos, que são vendidas na loja, e a coluna de quantidade, a quantidade de cada brinquedo que foi vendida, ok? E aí nós temos várias linhas, né? A primeira linha diz que o brinquedo bola foram vendidos 247 unidades. A segunda linha diz que o patinete foram vendidos 110, a boneca 342, os jogos 221 e a bicicleta 413. Por que eu tô falando um por um para vocês? Porque vocês precisam aprender a ler a tabela, tá? Uma tabela, ela é constituída de colunas e de linhas, tá? Isso é muito importante, vocês precisam analisar corretamente. Então, olha a letra A. Qual que foi o brinquedo menos vendido e depois o mais vendido? Então, como é que eu vou saber isso? O menos vendido é o que tem menor quantidade aí na tabela, né? Porque a tabela é a quantidade de brinquedos vendidos. Então, qual que tem menos aí?
Isso, o patinete foi o menos vendido. E o mais vendido, né? Aquele que tem a maior quantidade de brinquedos aí na tabela, que foi a bicicleta. Então, qual que é a alternativa correta? Patinete e bicicleta, letra C, ok? Letra B. Quantos brinquedos a loja vendeu no total? Gente, olha só a tabela, tá falando a quantidade de brinquedos vendidos. Então, para eu saber quanto vendeu no total, o que eu tenho que fazer? Pegar toda a quantidade vendida e fazer uma continha. Que continha que é essa? Se você respondeu de adição, acertou, né? Nós vamos ter que descobrir quantos brinquedos foram vendidos. Somando todos os brinquedos, nós vamos descobrir que foram vendidos 1.333. Qual que é a alternativa? Isso, letra B. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações do sininho para todas, hein? Para que quando eu postar um novo vídeo, você receba uma notificação lhe avisando. Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se o vídeo está te ajudando. Vou ficar muito feliz em receber um comentário seu. Um grande abraço, até a próxima correção do vídeo. Até lá, pessoal!